Graça e paz a todos os meus queridos alunos da Escola Bíblica Palavra Viva. Nós estamos dando início à nossa aula de hoje de A Chave do Livro de Gênesis, nosso curso que está tratando da interpretação do livro de Gênesis pelo Novo Testamento. E a nossa lição é a lição de número 4, nós estamos falando de Abel e do seu sacrifício. E hoje nós vamos começar o nosso estudo falando sobre Abel. Abel, ele tornou-se justo pela fé no sacrifício. Nós vamos ver o porquê de Abel ter se tornado justo. Ele se tornou justo pela fé no sacrifício. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. O juízo humano pode justificar o inocente e condenar o pecador. Porém, somente Deus pode justificar o pecador. Somente Deus pode justificar o pecador. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Então, Paulo fala que nós somos justificados gratuitamente. Que coisa tremenda, né? Não temos que pagar nada pela nossa justificação. E isso é possível mediante a graça de Deus, certo? Por causa da redenção que recebemos através do sacrifício de Cristo. Romanos 3,25, ele diz que é mediante a fé. Mediante a fé. A graça de Deus é a origem da justificação do pecador arrependido, enquanto a base é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O meio de alcançar essa justificação é pela fé no sangue do Senhor Jesus, conforme Paulo deixa bem claro em Romanos capítulo 3, versículo 25. Além de Abel, existem ao menos 3 outros exemplos no Velho Testamento de homens que foram justificados pela fé. O primeiro deles é Noé. A Bíblia diz que Noé tornou-se justo perante Deus. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. A arca do dilúvio é figura da morte de Cristo. A palavra de Deus diz que pela fé, Noé refugiou-se na arca e assim tornou-se justo perante Deus. Então, tudo o que aconteceu na vida de Noé, a construção da arca, né, o fato dos animais virem para dentro da arca, a sua família estar escondida na arca, né, a arca foi fechada, o dilúvio veio, tudo o que aconteceu foi resultado da fé que Noé depositou na palavra de Deus. Ele foi divinamente instruído. Deus falou para ele dos acontecimentos que ainda não se viam, porque não tem chuva, tinha. No entanto, Noé, ele creu em Deus. Ele tomou posse da palavra de Deus pela fé. E a arca se tornou, então, a salvação da sua família e de todos os animais que ficaram dentro da arca. Abraão é o segundo homem que é o segundo exemplo do Velho Testamento de um homem que foi justificado pela fé. Abraão tornou-se justo pela fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O Novo Testamento interpreta a fé de Abraão de uma maneira clara e atualizada, que serve para a nossa orientação e bênção. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão,
Em ti serão abençoados todos os povos. Gálatas 3, versículo 8. Admiramos muito que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Abraão ouviu as boas novas de que seu descendente, que é Cristo, seria uma bênção para todos os povos. As bênçãos que Cristo, por sua morte, trouxe para todos os povos são inúmeras, mas a maior bênção é esta, que Deus justificaria pela fé os gentios. Abraão sabia muito pouco do evangelho que nós encontramos no Novo Testamento, mas ele creu no que recebeu de Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isto é, ele tornou-se justo pela fé. Então é algo tremendo a fé de Abraão. Não é à toa que ele é chamado de o pai da fé. Ele depositou fé no evangelho, mesmo que ele não entendesse as coisas como nós as entendemos hoje. O terceiro homem que eu quero apontar aqui é o rei Davi. Ele é outro vulto do Velho Testamento que foi justificado perante Deus pela fé. Muita gente sabe do pecado de Davi, mas não sabe do seu profundo arrependimento. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, versículos 5 e 6, escreveu: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Deus declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. O apóstolo, ao continuar o mesmo tema, citou o Salmo 32, onde Davi revelou ter confessado o seu pecado a Deus e o fato de ser ele pecador. E por isso, pela fé, ele recebeu o perdão. Mas o que ele recebeu foi mais do que o perdão. Alguém pode ser perdoado de uma ofensa por outra pessoa sem ser justificado da ofensa. Deus perdoa e justifica o pecador que se arrepende e crê em Jesus Cristo. Nos versículos 1 e 2 do Salmo 32, o rei Davi escreveu: bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Esse é o aspecto negativo de não imputar pecado. Mas em Romanos, capítulo 4, verso 6, encontra-se o aspecto positivo. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Então nós temos em Davi o exemplo de um homem que se arrependeu pela fé no Antigo Testamento, né? Paulo, em Romanos capítulo 4, versos 5 e 6, ele nos dá algumas informações muito importantes. Primeiro, ele mostra que aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Por quê? Porque Paulo está falando que o perdão e a salvação de Deus não vem pelas obras. Então, o que recebe, ele não trabalha para que isso aconteça. Ele não faz nada para merecer. Então, isso é atribuído a ele como justiça. A fé naquele que justifica o seu pecado. E Deus declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. E quando Paulo está falando isso, ele vai usar um exemplo. E o exemplo que ele vai usar é do rei Davi, lá no Antigo Testamento. Davi deixou claro, né, que é bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas. Ele se sentiu bem-aventurado por ter os seus pecados perdoados mediante o seu arrependimento. Então ele fala: todo homem cujo pecado é perdoado, cujas iniquidades são perdoadas, cujo pecado é coberto, ele é bem-aventurado, né? O homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então nós temos aqui os três homens: Noé, Abraão, Davi, que foram homens que assumiram também uma posição de fé.
né? E foram justificados pela fé dentro da realidade do Antigo Testamento. Então, nós vimos nesse estudo algumas coisas muito importantes a respeito do sacrifício de Abel. Abel, ele creu, ele foi justificado pela sua fé. O que fez diferença para Deus é que o sacrifício de Abel foi acompanhado de uma fé, né? Ele derramou o sangue de um animal. Ele ofereceu das suas primícias o melhor que ele tinha para Deus, uma oferta segundo aquilo que Deus havia estabelecido. E ele fez isso pela fé, assim como Noé, assim como Abraão, assim como Davi. Homens que creram em Deus e experimentaram a justificação pela fé dentro da realidade do Antigo Testamento. Então, queridos, nós terminamos a nossa aula sobre Abel e o seu sacrifício. Nosso próximo encontro, vamos entrar na lição de número 5 e vamos falar sobre Noé e a arca. Amém? Agora eu quero orar com você, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa aula, que o Senhor possa abençoar de maneira especial todos os nossos alunos da Escola Bíblica, que, ó Deus, o Senhor esteja levando esse estudo ao maior número de pessoas, para que, através dele, nós possamos não somente edificar cristãos, mas ganhar almas para Jesus também. Se a pessoa que está ouvindo esse estudo ainda não recebeu a justificação pela fé em Jesus Cristo, ainda não se reconheceu um pecador, não orou e convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, que ele faça isso agora. Toca no coração de todos aqueles que assistem esse vídeo, para que possam entregar realmente a sua vida a Jesus, receber a vida eterna, serem salvos e andar de acordo com a tua vontade. Assim eu declaro e creio em nome de Jesus. Amém. Amém. E por favor, querido, você que gostou do vídeo, não deixe de curtir o nosso vídeo. Dá aí, ó, dá uma apertadinha aí, pega o dedinho para cima, curta o vídeo. Ajude-nos a crescer. Você pode achar que isso não significa nada, mas significa muito sim. É muito importante você dar o seu like, tá bom? E se você puder também compartilhar o vídeo, se você puder inscrever-se no canal, nós agradecemos muito. É uma bênção podermos contar com você cooperando, ajudando o nosso canal crescer no YouTube. Isso vai ajudar muitas pessoas a entrar no canal e também poder desfrutar dos ensinos bíblicos que aqui ministramos, ok? Muito obrigado a todos vocês, obrigado a você que já se inscreveu, obrigado a você que já curtiu, obrigado a você que acessa o nosso vídeo e nos acompanha nesses estudos. Nós ficamos muito felizes e desejamos que Deus o abençoe ricamente. Amém? Até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Palavra Viva, com o nosso curso A Chave para o Livro de Gênesis.